Valor não é o que temos, valor é o que somos. Bem-vindos ao Código V. Eu sou Pedro Fonseca. Eu sou Alex Araxá e começa agora mais um episódio do Código V. Nós não somos só um podcast. Somos um movimento por uma vida com mais propósito, consciência e autenticidade. Aqui, cada história tem uma intenção, tem busca de despertar o que é de mais valioso em nós. E esse é o nosso código. O código Código V. Valor que transforma, valor que inspira, valor que conecta. Hoje a gente está com convidados especiais aqui. Vamos falar de um assunto muito interessante também, né, Alex? Muito legal. A gente está aqui, na verdade, a gente desembarcou aqui no Nitrovip e aí a gente tá assim muito pilhado. A gente tá tirando o pessoal que vai fazer as palestras, os convidados, né, especiais, e a gente está trazendo aqui para bater um papo aqui com a gente. E hoje estamos com Elaine Assato, né, e Mineia Carvalho, que a gente vai falar sobre cultura organizacional. Meu Deus, quanta coincidência. É verdade. Temos duas especialistas, então vamos, sem mais delongas, Elaine, se apresente um pouquinho, fala um pouquinho pra gente. Obrigada, Alex. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu acredito que coincidências não existem, né? E que o universo nos conecta com as pessoas certas, pessoas do bem para fazer o bem e disseminar as coisas positivas no mundo. E eu fiquei impressionada, aliás, quando você falou sobre o podcast, porque você disse sobre consciência, propósito e valor, é isso? Isso. Que é justamente o que a gente traz aqui. Então essa conversa vai ser muito interessante. Já tá prometendo. Muito sobre seu filho aí. Essa vai ideia aí nas mãos. Eu sou Helene Assato, eu sou autora do livro É Possível Ir Além, e vocês vão conhecer mais sobre essa história. Sou mentora, trabalho com desenvolvimento humano nas empresas, com cultura organizacional, sucessão e desenvolvimento de lideranças. Né? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, seja bem-vindo. Muito bem-vinda. Como é que você chegou aqui? Que já é muito interessante. Por favor, Minéia, se apresente um pouquinho também. Eu sou Mineia, eu sou daqui de Aracaju, na verdade eu sou baiana, moro em Aracaju há 19 anos e eu tenho uma empresa hoje de consultoria e desenvolvimento humano, que é a C Desenvolvimento, onde nós focamos em 3 pilares: desenvolvimento humano, com treinamentos e capacitação, recrutamento e seleção e consultoria empresarial, onde a gente trabalha muito a gestão das empresas. E para trabalhar a gestão não tem como trabalhar sem falar de cultura organizacional. Não, E maravilha. é isso. Sensacional. A gente tá bem à vontade, assim, viu? Ó, para quem é empreendedor, esse tema é fundamental. A gente não dá tanto valor a esse tema. É verdade. Eu digo por conta própria que muitos anos eu achava que isso era só para a gente colocar no papel, para dizer que tem, né? E a partir do momento que eu encarei realmente, eu tive esse conhecimento de como realmente é importante, encarei de colocar em prática, porque tem que ter coragem em colocar em prática, né? A cultura organizacional, você vê realmente um movimento, a empresa ela entra num movimento diferente, ela começa a mudar, né? E é muito interessante esse conceito de a gente proteger a cultura, né? De a gente ser o guardião da cultura da empresa. Isso é muito forte. A gente começa a transmitir isso para todos os colaboradores, né? E isso é algo que realmente encanta para quem é líder. E ver isso acontecer é maravilhoso. Você vê o clima, o ambiente muda, tudo muda. Mas vocês vão falar mais sobre isso. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, né? É interessante que eu presencio isso muito lá na empresa do Pedro e realmente é muito bonito ver quando a cultura ela sai do papelzinho da missão, visão, valores na parede ali, aquelas coisinhas cafonas que a gente vê por aí, né? E realmente vai para a prática, você despertar isso nos colaboradores, fazer eles entenderem, viverem aquilo ali na prática. Mas antes de a gente realmente adentrar nesse papo, eu queria que, por exemplo, a Elaine me dissesse um pouquinho da história dela, né, como é que ela chegou até o Nitro e compartilhasse um pouquinho da sua história aí, para que as pessoas que estão assistindo a gente fiquem te conhecendo melhor. Legal. O convite para vir no Nitro, a Aracaju, foi feito pela Leila e foi muito interessante porque nós estávamos em Harvard. A gente estava fazendo um curso lá
E a gente estava se deslocando de um campus para o outro, de um prédio para o outro, e no jardim ela me segurou, pegou na minha mão e falou assim: "Eu vou te levar para Aracaju". A minha resposta foi com a cara de: "Eu vou". Eu tomo peça linda aqui. É assim que ela Eu fez. falei: "Eu vou, conte comigo". Mas isso foi em novembro de 2024, então o tempo foi passando, ela se organizando com todas as demandas, o trabalho dela na ONG e tantos outros afazeres, e eu também cumprindo ali diversas coisas na empresa. E aí Leila me liga e fala: "Elaine, o evento é tal dia", e eu olhei só na agenda e falei: "Pode contar comigo". Então eu acho que quando a gente fala, né, dessas conexões, é sobre isso, é sobre você estar com pessoas que realmente te enxergam como potencial de transformação para outras pessoas, alguém que possa contribuir, e é isso que a gente tem que honrar na vida, né. É. Sensacional. Fantástico, é isso aí mesmo, né. E essa conexão ela acontece naturalmente, né. E a coisa flui, né. Sim, a gente começa a compartilhar o mesmo propósito, e a gente compartilha essa energia, ela começa a fluir, a coisa acontece. Eu acho que as coisas acontecem muito com Leila por conta disso, né, porque ela vive isso de verdade Isso. todos os dias, né. Por isso que ela tá trazendo você aqui, você aí ela já coloca um podcast aqui pra gente fazer a cobertura, né, ela traz pessoas de Harvard, né. É. Inclusive ela tem uma pitada de ousadia, porque não é só ter isso, então ela tem que ter uma pitada de ousadia também. Mas fala um pouquinho você também, Mineia, sobre a sua trajetória. Eu comecei, gente, trabalhando numa empresa, né, numa nacional, que era a Oi, então eu comecei lá atrás, na época da Tele Bahia, ainda em Salvador, Estagiária. de estagiária. Olha que Não. coincidência, Pedro, eu também comecei como estagiária. Até usa aquele crachazinho. Eu comecei minha trajetória na Tele Bahia como estagiária, na área de informática. E aí, depois da Tele Bahia, eu virei Telemar, foi privatizada, depois entrou a Oi, a concessão. Eu fui para a Oi também, aí foi quando eu comecei a tirar o pé de Salvador, fui transferida para Paulo Afonso. Aí de Paulo Afonso eu comecei a desenvolver um trabalho, chamou a atenção do time de Aracaju, eu vim transferida para Aracaju pela Oi ainda. E aí, depois de 17 anos de empresa, eu resolvi buscar um novo desafio e fui fazer um processo seletivo no Grupo Boticário. E aí foi onde eu trabalhei pela franqueadora durante 3 anos aproximadamente. Eu gosto de contar isso, porque geralmente quando a gente fala de demissão, a gente vê demissão como uma coisa ruim, né. E eu fui demitida no dia do meu aniversário. E eu saí daqui, fui para Recife para poder, receber lá, né, fazer uma reunião, e quando chegou lá, fui demitida. Só que isso para mim foi um presente, porque eu disse: "Foi no meu aniversário, só pode ser um presente de Deus". E de fato foi aí que surgiu a Seita Desenvolvimento, quando eu fui demitida. Uma das clientes na época me chamou e eu acabei começando ali uma consultoria com ela informal, a coisa foi crescendo e aí eu abri a Seita Desenvolvimento, que está fazendo 8 anos, agora em 2025. Ah, É isso. E aí nessa jornada começou, né, recrutamento e seleção, treinamentos, consultoria, e a coisa foi crescendo e hoje nós somos um time de 5 pessoas. Coisa boa, empreender nunca é fácil, né. Não, tem todos os seus. Mas com essa experiência toda aí, acho que facilitou um pouquinho para você. E eu diria que assim, quando eu penso nisso, eu penso no network, né. Quanto um trabalho, quanto a gente plantando uma coisa boa, a gente colhe lá na frente. Então tudo que eu plantei e semeei durante esses anos, eu colhi na sequência. E hoje eu tenho clientes que foram os meus clientes quando eu era de uma empresa privada. Perfeito, mas é um grande código aí, um grande valor aí, viu, que você passou pra gente. acho que, olhando o core de vocês, né, essas forças que vocês têm aí na carreira e em tudo que vocês fazem, acho que, o lance da cultura conecta demais, né, a cultura organizacional. Vou perguntar para a Elaine como é que, primeiro conta um pouco da sua trajetória profissional para a gente também entender, e me fala, por que que você resolveu, desenvolver essa parte nas empresas? O que que te levou a isso? Eu trabalhei por 18 anos em uma empresa multinacional. Nos últimos anos, ela foi dedicada, ao desenvolvimento das pessoas, no trabalho de mentoria, mas isso foi devido a uma transição de carreira que eu fiz. Eu trabalhei por 18 anos, mas eu iniciei na área de controladoria, eu sou contadora de formação. Nossa. É. E aí já era graduada, pós-graduada, então eu ocupava uma posição de gestão nessa empresa em nível de Brasil. E aos 29 anos eu tive uma perda significativa da minha visão, o que poderia me levar a uma aposentadoria por invalidez. Nesse momento, né, afastada do trabalho, repensando a minha vida e tudo o que estava acontecendo com ela,
eu busquei uma maneira de me sentir novamente uma pessoa útil, primeiro para mim mesma, para o ciclo onde eu vivia, para amigos, para minha família, mas principalmente para saber que a minha vida tinha um valor no mundo. Com isso, eu fui fazer formações de coaching, e era interessante porque as pessoas se conectavam comigo e me perguntavam: "Nossa, eu estou percebendo que você tem uma dificuldade visual, você não enxerga, você nasceu assim?" Eu disse: "Não, eu perdi faz pouco tempo." Mas quanto tempo?" "Ah, 1 ano." E quando eu dava essa resposta, as pessoas ficavam impressionadas, porque viam que eu estava ali, em uma situação muito complexa da minha vida, mas ao mesmo tempo buscando fazer algo diferente. E aí isso fazia com que as pessoas me chamassem para fazer palestras, contar minha história, e eu entendi que algo diferente na minha vida estava acontecendo. Então, com isso, eu recebi um convite para retornar ao trabalho, e isso também se conciliou com o meu propósito de vida, que era fazer algo por mim, mas fazer algo pelas pessoas também. Isso me levou a fazer diversas formações na área do desenvolvimento humano, como coaching, mentorias. Fui me desenvolvendo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo as pessoas nessa empresa que eu fiquei por 18 anos, que é uma grande integradora, multinacional brasileira. E eu tenho muito orgulho, assim, e muita gratidão, mas eu resolvi me dedicar exclusivamente à minha empresa, que é a Valem Consultoria e Treinamentos. E o nome dessa empresa, inclusive, vem dessa minha crença de que todos podemos ir além. O nome é Valem porque é como se eu dissesse para as pessoas: vá além. Legal, muito bom. Interessante. Não, essa sua jornada e o que você passou também, né. E aqui a gente tem 2 histórias, né, de momentos difíceis na vida, Que foi né, são uma virada de chave importante, né, para essa trajetória que vocês têm hoje, né. e uma das perguntas que a gente sempre faz aqui no podcast, faz que já tem anos que a gente tem o podcast, parece um evento que você sentiu que você desbloqueou, o seu próprio valor. É. Então, vocês acreditam que esses momentos que vocês viveram foram momentos chaves que isso desbloqueou o real valor de vocês, um grande propósito, assim? Vocês Se a gente fosse perguntar isso para vocês, seria essa? Teve momentos ou teve um outro momento também? Eu acredito que na vida nós temos momentos ímpares que nós utilizamos sempre como um ponto de aprendizagem, né. Sem dúvida que esse momento que eu acabei de relatar foi um momento bastante expressivo, né, de forte impacto na minha vida. Mas também o tema que me levou a trabalhar com cultura organizacional foram, alguns outros momentos que me conectaram com essa jornada. Eu trabalhei, em uma empresa que tinha uma cultura totalmente diferente dessa empresa, né, que eu vinha trabalhar há 18 anos, e eu vi, quando a empresa foi comprada, que era tudo muito diferente. O que era certo, o jeito de fazer, se você tinha que falar com alguém, ou se você tinha que passar por uma secretária para chegar lá no diretor, enfim, era diferente as coisas. E as 2 empresas tinham uma jornada, então não é sobre resultados, é sobre o jeito que a gente alcança esses resultados. Então eu comecei a perceber isso. E depois do meu retorno ao trabalho, quando eu fiquei, né, por esse tempo de afastamento, como eu comentei, o que eu vi, foi que no meu retorno as pessoas valorizavam muito o que eu estava fazendo. E aí a empresa, fazendo um vídeo institucional, aonde levava os valores dessa empresa para as pessoas, eles tinham 7 valores e eles me convidaram para fazer parte desse vídeo institucional dizendo: "Elaine, você é a 8ª pessoa, você tem todos os valores." Então eu me tornei embaixadora da cultura dessa empresa, e isso me encantou, me levando a cultura para acontecer no dia a dia, na prática. Eram várias unidades no Brasil todo, então a gente tinha que capilarizar essa cultura, disseminar essa cultura, treinar lideranças. E aí foi acontecendo, eu fui cultivando isso dentro de mim para que também transbordasse, para outras empresas, para outros negócios, ajudando todo mundo a viver a sua verdade. É isso que eu acredito. olha que lindo. Que lindo mesmo. Inspirador, isso mesmo. É massa, porque assim, o que é que eu vejo, né? No meu caso, o que eu aprendi, o que eu acredito e o que eu pratico hoje, que eu ensino às empresas em relação à cultura organizacional, foram todas as boas práticas que eu participei, que eu tive a oportunidade de viver nessas empresas que eu passei. Eu não tenho nada para dizer dessas empresas em relação à prática de missão, visão e valores de cultura organizacional, porque de fato era algo muito trabalhado o tempo inteiro, não era
Achei bacana quando vocês falaram que não é uma coisa que está na parede, gente, não é uma placa que tem ali só para enfeitar. De fato, eu pude viver isso na prática. Então, eu digo que hoje tudo que eu pratico sabendo que foi algo que eu vivi toda a minha jornada profissional. E é muito bom você poder dizer isso, né, dentro de uma organização. É o que eu vejo hoje, assim, que eu sempre que fala de cultura organizacional, eu sempre via isso acontecendo em grandes empresas. Quando eu estagiei também na Bahia, ali no Campo da Pólvora, Olha, né? menina, fácil, hein? Eu tô achando que você é vegetariano. Eu também tô achando. Mas a gente não vê isso muito. Eu sei que está crescendo, está desenvolvendo em pequenas e médias empresas, né? Verdade, verdade. E aí a gente hoje, o líder ele precisa disso, né? A cultura da empresa, na verdade, diz que se você só tem empresa forte, se você tiver uma cultura forte, né? Não existe empresa forte sem uma cultura forte. Então a importância da cultura nesse sentido é fundamental, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Qual é o principal valor, o principal código, né, da cultura organizacional na visão de vocês? Qual é o principal ponto? Se a gente fosse resumir a cultura organizacional da empresa num ponto assim mais importante, num pilar fundamental, qual seria? Quem quer responder primeiro? É isso. Beleza. Me faz pensar no seguinte, quando a gente desenvolve essa cultura organizacional na empresa, quando a gente tem uma cultura bem trabalhada, a gente precisa viver uma verdade, sabe? Tem que ser genuíno. E a gente ouviu isso hoje no evento Nitrovip, né? Da Milena e do Michael também. Se não é genuíno, se não é verdadeiro, você coloca na parede palavras bonitas, as palavras não movem as pessoas, o que move é o coração. E quando a gente acredita nisso, a gente faz esse engajamento das pessoas, a motivação das pessoas por estarem em lugares que elas realmente compartilham desses valores. Então, para mim, sem dúvida, é viver a sua verdade. E para viver a sua verdade, fazer isso acontecer, você precisa ter autoconhecimento, precisa se trabalhar, precisa ter coragem de entender que o que você colocar no papel precisa valer com integridade. Se você não pode ter duas palavras, precisa entender que isso é uma filosofia de vida e que você tem que se conectar aquilo que você acredita com a tua história e com a empresa. E é o que eu sempre busco fazer nos trabalhos que a gente faz na Valen com a consultoria e desenvolvimento da cultura organizacional, é entender justamente isso. O que funciona para você, né? A gente entrevista desde o fundador da empresa, os colaboradores, a gente busca entender quais são os pontos que tem nessa empresa que ativam realmente essa cultura e quais pontos desconectam para a gente poder fortalecê-la cada vez mais. Maravilha, uma aula aqui, gente. Por favor, Eu para gosto quem também. quer aprender de cultura, tá aí um código maravilhoso. Elaine hoje já foi o meu presente do dia. Eu dei falar de cultura organizacional com alguém que também domina isso e acredita. O que é que eu vejo que acontece muito? Só soma. Só soma, Pedro. E o que é que eu vejo muito hoje nas pequenas empresas, que foi onde você começou aí? O pequeno empresário, ele ainda não consegue olhar para o time e entender que são as pessoas que vão transformar e vão fazer o resultado dele acontecer. Sim. Ainda existe, né, uma dificuldade com relação a isso. E a cultura começa daí, da visão do líder. Com certeza. Se o líder não tiver a visão de olhar para as pessoas, e aí eu falo muito disso na palestra dentro do Nitro, né, que vai ser aí agora à noite, sobre essa questão de como é que você hoje encara a sua empresa. E como é que você encara a cultura? Eu vou fazer uma analogia com o café. Quero ver essa analogia. E eu vou falar sobre essa analogia com o café, por quê? Porque eu gosto de associar a missão, a visão e os valores à semente do café, que seria a missão, que é onde começa ali. Se você não tiver um bom plantio, você não souber cultivar a semente do café, não vai dar um bom fruto. Não vai rolar. Café é um fruto. E se depois que o café você foi lá, cultivou e saiu uma semente que gerou um café, um fruto maravilhoso, você não fizer uma torra adequada, você também perdeu todo o fruto. E a torra seria ali a visão, que é o objetivo da empresa. E aí vem um detalhe que é a embalagem do café. Depois do café torrado, ele tem que ser embalado. Quais são as características dessa embalagem para manter a essência do café? São os comportamentos que o time precisa ter para entregar a cultura da empresa. Para não perder a essência. Já não perder a essência. Maravilha. Que fantástico esse seu exemplo. E analogia da Sem dinheiro pro caminho hoje. Temos, viu? A gente gosta de transbordar, né? Mas a gente recebe
tanto aprendizado em relação a E isso. como também, eu tenho uma empresa de café. Tá aí, eu gosto muito de fazer essas reflexões. Tava alocado ali, meu Deus. E eu gosto, gente, é sério, de fazer isso, porque facilita o aprendizado também Sim. e facilita essa reflexão. Você gosta de café frio? Quem gosta aqui de tomar café frio? Ninguém, então Mas existe café frio, é? existe, né? Tem gente que toma, então Sim, existe alguns. eu digo assim, você pega o café, tira ele agora, bota no copo, ele tá o quê? Na xícara, ele tá quente. Tá, mas se você deixa ele ali parado e não toma, ele esfria. Você quer tomar de frio? Não. É a cultura da empresa. Não pode cadear também, né? Às vezes você sempre tá O tempo inteiro. Eu gosto muito de fazer essas analogias. maravilhoso. O visual tá diferente. Gostei, isso eu vou botar na minha empresa. Até porque lá o café é sempre. Não, acho que tu vai fechar. Muito bem. Você tá milenar. A Leira, da última vez que foi lá, ela falou, "Né, não, foi o Gelena, aí pegou a menina do cafezinho. Eu só quero saber uma coisa. O que você coloca nesse café? Mas qual a receita, filha? Eu não posso falar, né, Helena, que tu não tomou esse café ainda? Vocês estão convidadíssimos. Pois Tá? também, obrigada. Tá bom. Rapidinho, Alex, e pra gente não fugir desse fúria, o que eu acho que é muito interessante, como a gente falou, né, pequenas e médias empresas. E aí eu vejo que a maioria dos empresários, empreendedores, principalmente nesse perfil de empresa, eles pensam na cabeça deles, eu vou dizer porque era a minha cabeça, né? E eu queria saber se faz sentido isso para vocês. Eles pensam muito que a cultura vai mudar a cultura dos funcionários, dos colaboradores, né? Que eles precisam implantar a cultura para que os colaboradores mudem a forma de agir, de pensar, mas nunca eles estão pensando e analisando o que eles precisam mudar. E aí eu já vi, aí já implantou a cultura da empresa no nosso grupo, né? E uma das maiores dificuldades que a gente teve foi justamente com a diretoria, deixar todo mundo alinhado para estar falando a mesma língua. E aí onde a resistência maior às vezes acontecia lá em cima, que queriam ter uma cultura bacana, queriam ter uma cultura forte, achavam que isso era importante, porém eles não estavam enxergando o que eles, o papel deles, como era importante eles precisar também se transformar, mudar, se conhecer, como vocês falaram, para que realmente a cultura seja verdadeira, seja real, né, e aconteça. Eu gosto de dizer, sabe, gente, que a cultura, ela tem que partir da liderança e eu não posso terceirizar isso como líder. Eu não posso terceirizar para o meu time. Não sei a opinião de Elane, deve ser a mesma, por conta da nossa conexão já, né? Mas assim, gente, cultura começa da liderança. É a sua forma de tratar o time, é a sua forma de receber o seu cliente. Tudo que a liderança fizer, o time tende a. Reflexo. É o reflexo. Sim. Então a cultura, não posso exigir cultura do meu time se eu próprio estou praticando. Exato. E aí, o que mais acontece que eu vejo é isso. Pelo menos a sensação que eu tenho, né? Mas faz sentido sim. É liderança pelo exemplo, né? A liderança pelo exemplo, ela tem as atitudes compatíveis com aquilo que está escrito, com a filosofia da empresa. Trabalha a cultura em 2 aspectos quando a gente desenvolve, que é a parte racional, que é você colocar com clareza para as pessoas quais são as crenças, quais são os valores, quais são as atitudes compatíveis com esses valores, mas também trabalhar os aspectos emocionais, o que me conecta com aquilo que eu acredito. É como uma pessoa, por exemplo, que diz que acredita em segurança, mas se ela não toma atitude de segurança no dia a dia, quais são as atitudes de segurança, por exemplo? Quando a gente vai andar de carro, né? Então a gente precisa cinto de segurança. Sim. Usar o cinto de segurança, por exemplo, é a atitude daquele que acredita na segurança. Então a gente precisa não dirigir chinelo, exatamente. De direção defensiva. Exatamente. Então são atitudes que fazem com que essa cultura ela mantenha-se viva, Sim. o que a gente quer. É isso, é fazer essa ativação sempre. E não precisa de esforço. Quando você acredita genuinamente em uma coisa, você a faz naturalmente. É lógico que todos nós, como seres humanos, a gente tem pontos de melhoria, também somos falhos. Mas acho que é a humildade da gente se unir, assumir isso, né? Dizer para nossa equipe que isso é o ideal, é o que a gente quer. É ter também aceitação de feedback, saber trabalhar isso como também um ser humano a ser trabalhado, desde o do mais alto escalão, que é o que a gente trabalha, né, em todos os níveis organizacionais, é fazer a cultura ela acontecer naturalmente, de forma orgânica, de forma natural. Isso vai desde o fundador.
A cultura do fundador, ela vai se disseminando ali para as diretorias, e se a pessoa não tiver uma compatibilidade com isso, se ela não acreditar, né, Mineia, nas mesmas coisas, naturalmente ela também vai se afastar daquilo, não vai fazer sentido certos rituais, certas práticas, e aí ela se desconecta. E quando isso acontece é porque a cultura está bem fortalecida. E pegando o gancho no que você está falando, Elaine, cultura começa na hora que eu contrato o profissional para trabalhar comigo. Gente, eu entendo que cultura, quando a gente monta um negócio, né, os pequenos empresários nessa seara que você está falando, Pedro, eu não monto o empresário quando ele começa pequenininho, ele não sabe ainda, né, como é que vai ser o negócio, ele está se estruturando. Então ele vai criando ali, vai aprendendo, tomando pancada e às vezes aprendendo ali na força do braço, só oralmente, na raça. E aí, quando eu olho para isso, o que é que eu gosto de falar? Quando a gente pensa numa empresa, num pequeno empresário, até no grande, mas o grande ele já vem mais estabelecido. Quando eu contrato pessoas para minha empresa, elas vêm com a cultura delas para dentro da empresa. Então eu preciso trabalhar esse colaborador para ele entender que ali não é a cultura dele, é a cultura da empresa. E não dá para colocar isso, tipo, chegou hoje, você já tem que saber. É um processo, né, Lânia? Por isso que existe esse trabalho de consultoria, de desenvolvimento, porque nós precisamos ajudar as empresas a entender que não é do dia para a noite que se constrói cultura. De jeito nenhum. Eu gosto de fazer também a É um trabalho comparação, eterno, né? é um trabalho eterno. Você sempre está desenvolvendo. Tem que estar sempre desenvolvendo, porque é um ciclo onde você entra e sai pessoas o tempo inteiro. Então, como é que eu não trabalho isso o tempo inteiro na empresa? É isso aí, é a regra do cafezinho quente, né? É, A regra pra gente aqui, né? Mas uma coisa interessante, quando a gente tem uma cultura forte, sim. essa pessoa, quando ela entra na empresa, ela já se adequa de uma forma muito mais fácil, inconsciente. É contaminada, né, Pepe? Então, o trabalho de você ajustar aquela pessoa para a cultura da empresa, ela torna-se natural. Você não tem muita dificuldade, porque você já tem um time ali que está totalmente coeso e conectado com a cultura. E aí, se a pessoa ela vai se adaptar à cultura, ela já sente que ela vai se adaptar e se adapta logo. E se ela vê que não vai se adaptar, ela já pode, Ela já pede para sair. ela nem espera, ela mesma pede para Ela sair. pede, porque ela não se conecta. E isso também é fantástico, porque aí você atrai realmente os que querem participar desse propósito, dessa cultura, e os que não querem, que têm o seu direito, né? Também já não ficam, né? Você não atrai esse tipo de pessoa. E sabe uma coisa que eu acho massa também com relação à cultura? É que quando a cultura está tão enraizada dentro de uma empresa, você não tem trabalho de ficar o tempo todo sendo acionado como líder para resolver problemas. Porque a cultura, ela resolve. Eu gosto de falar sempre pro meu time, para os times dos meus clientes, o seguinte: você está com dúvida de resolver algum problema? Vai lá na missão da empresa, vai lá na visão da empresa e vai nos valores. Ele responde para você a solução que você precisa ter. Gostei demais dessa dica. Porque eu vou dar um exemplo meu, né? Olha que eu tô aprendendo também muito isso aqui, viu? Elane, eu gosto de falar assim, quando eu penso em valores no meu negócio, eu sempre digo para o meu time, se você tiver dúvida, Miné, como é que eu resolvo isso? Olhando para os valores da empresa, como é que você resolve isso? Primeiro valor da minha empresa é amor, e não é amor para romantizar. É que as pessoas precisam fazer tudo por amor e com amor. Então, quando tem dúvida de como conduzir uma situação mais delicada ali, às vezes uma coisa que chateou, um cliente está chateado, eu pergunto, qual é o principal valor da empresa? Qual é a nossa cultura? É amor. Então, resolva em amor. Maravilha. E ali ele é o norte, ele é a bússola. Eu gosto de dizer que é a bússola. E ali você tá usando o tempo todo. Marcha, Mantendo o que é. Sessão do café depois deixar esfriar. de uma forma tão simples. Simples. Acho que muitas vezes o empresário está acostumado a dar a resposta pronta, né? E não usa dessa forma. E aí não desenvolve. Resposta pronta não desenvolve o colaborador. O que desenvolve é colocar ele para pensar. Exato. Elane, Elaine, eu acho que vale a pena a gente falar assim que a cultura ela precisa ser vivida em todos os níveis. Você falou, Pedro, uma palavra importante dentro do nosso processo da jornada das pessoas na empresa, que é uma jornada. A gente começa com o quê? Atração, né? A gente falou, a gente vai atrair. Então, a gente vai atrair aquelas pessoas que são afins, que naturalmente vão buscar estar em empresas que acreditam, compartilham dos mesmos Que princípios, se que identifica. se identificam. E quando eu fui para Disney fazer o treinamento lá sobre cultura, com o programa Estratégia da Magia, por exemplo, o que nós aprendemos? Que não é só na entrevista. Existe uma entrevista de intencionalidade que você pode identificar se aquela pessoa realmente compartilha dessas crenças, o que já evita de você
estar com pessoas, contratando pessoas que às vezes não compartilham de como alcançar resultados. E aí, o que que eles fazem? Eles, dentro do processo seletivo, eles promovem um ambiente aonde os participantes, né, as pessoas que estão ali naquele processo, eles vão identificar se aquela pessoa ela tem aquela atitude esperada. Porque tem valores que você não ensina para as pessoas, sabe? Como é que você vai ensinar determinadas coisas? Alguns a gente fortalece, a gente desenvolve, a gente estimula, a gente dá oportunidades, criando os ambientes, dando feedbacks, mas outros a pessoa precisa vir. Então tem uma história de uma pessoa que foi fazer um processo seletivo lá na Disney, e ele chegou, ficou lá na sala, na recepção, ele entrou, guardou um tempo, e aí foi questionado: "Olha, eu vim aqui para fazer uma entrevista". "Não, mas é que você, né, deu feedback para ele que ele poderia retornar, que já o processo já havia acontecido". Ele falou: "Não, mas ninguém me entrevistou aqui". Aí falaram: "Não, é porque" aí deram feedback: "Você não deu o bom dia para a pessoa lá da entrada", e ali já começou o processo. Que massa. Como é que eu digo? Deus, fantástico. É na atitude. Então, se a gente quer ver Automático da pessoa, né, sem ela perceber, né. exatamente. Não, a gente não quer ver só se as pessoas compartilham disso na mente delas, a gente quer ver se elas compartilham isso nas atitudes, que é no fazer, Na essência. na essência. Eu digo que é no inconsciente, né, que a gente 95% das nossas ações e atitudes tá no inconsciente, Que bom. né, 5% no consciente. Então eu gosto muito de ver esses momentos que a pessoa age de forma no automático, que eu digo, que é no inconsciente dela. Porque quando a gente cria esse ambiente, ou a gente faz uma entrevista, ela tá ali ativando o consciente dela. É. Ali naquele ambiente ela vai agir daquela forma, mas quando ninguém está vendo, quando ela está estressada e acontece alguma coisa, como é que o inconsciente dela age? Muita Né, esse automático dela. Então eu gosto muito de visualizar quando a pessoa ela age no automático. Eu falo ali no automático, tem que corrigir. E aí é mais difícil. Olha, gente, tá muito bom o papo, mas eu ouvi aqui no início, né, que meia hora ia ser muito longo e a gente já foi avisado, "Fran, tu sai". Foi rápido. O acelerador do tempo aqui da produção Tá com a velocidade 2. já tá faltando menos de poucos minutos que vai acabar, então a gente vai fazer o seguinte, Visualizando a sua história. a gente teria que fazer algumas perguntas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, acho que uma boa coisa a se fazer é pedir para Elaine falar um pouquinho do livro, tá, que tá aqui, a gente não pode deixar ver se não vai perder isso, e aqui a gente faz a pergunta final para a Andréia. Combinado? Basicamente é um código que ela pegou hoje aqui e que ela vai levar para a vida dela, tá bom? Então, Maravilha. Elaine, tá com você. Legal. Primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade de a gente estar aqui falando desse tema, que cada vez mais as pequenas, as médias empresas têm se conscientizado, que é essa questão da cultura organizacional. E a gente tem, como facilitadoras do desenvolvimento humano, contribuído com os fundadores das empresas, com as diretorias, com as lideranças, para a gente viver isso de forma natural e muito genuína. Aqui eu trago o meu livro, que foi um projeto, né, um trabalho que muitas pessoas, quando conheciam minha história, me diziam: Elaine, você tem que escrever um livro. E chegou a hora então. Então, esse livro se chama É Possível Ir Além? O Poder da Estratégia com Leveza, coragem e autenticidade. E você falou, né, Alex, sobre autenticidade no início. Porque cada pessoa, quando a gente conversa com ela, tem a sua história, tem a sua trajetória. E esse livro é sobre as pessoas que vivem situações ímpares na vida, como é que lidam com a sua força interior, trazendo a filosofia do Sisu, que é um conceito finlandês, onde a gente ativa essa força interior dentro de si diante de uma situação limite. E o Sisu não é uma premiação que a gente vem na Terra com ela. A gente também as desenvolve, essa habilidade. Então, aqui eu trago as estratégias, vocês vão conhecer tanto a minha história, quanto também essa metodologia fantástica que é o Sisu. É o livro endossado pela própria Elizabeth Latt, que é uma doutora finlandesa, que fala sobre o Sisu pra gente no livro dela, não tem a versão em português ainda, mas tem várias pessoas aqui que já estão lendo, estão gostando, recomendando, né, e nós já estamos aí com quase 900 exemplares vendidos, só entre a pré-venda e o lançamento. Eu convido todas as pessoas para conhecerem também
esse livro. Cara, Sensacional. nosso código V é de peso, viu, pessoal? Tá mil dados, viu? Bom, procurem, tá em todas as livrarias, tá sendo... Marketplace. Onde é que as pessoas encontram o livro? Sim, no meu Instagram, @Elaine Assato, você encontra o link para acessar métodosisubr.com.br. Lá você pode comprar, que é direto no meu site, mas também à disposição na Amazon e nas principais livrarias. Então, gente, a gente vai deixar na descrição, né, do episódio o link certinho para quem quiser adquirir. E aqui no Nitrovip, E né? no Nitrovip, quem quiser já tem aqui, né? Já tem aqui. Bom, muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta final aqui para nossa amiga Mireia, que é: Mireia, se você pudesse deixar aí um código para o mundo, alguma coisa que você captou aqui hoje, alguma coisa que realmente tenha sido transformadora, qual seria? Que nós nunca podemos parar de desenvolver pessoas. Porque tudo que foi dito aqui hoje pela manhã e agora à tarde é sobre liderança, é sobre desenvolvimento de pessoas e as organizações, elas precisam que o time seja desenvolvido de uma maneira contínua, não tem como eu parar de desenvolver. Isso serve tanto para as organizações quanto para a nossa vida. A gente está em constante evolução. A gente não pode acreditar que acabou tudo por aqui. E como não falar disso e não agradecer a Leila, porque olha o que Leila tem a capacidade, né? Eu falei no início que ela tem um dom sobrenatural de conectar pessoas e trazer para a gente um evento desse, onde nós conseguimos aí entender a importância realmente da liderança, da gestão de pessoas, me conectar com a Elaine, na mesma área que eu atuo. Então, assim, gente, isso é muito gratificante conhecer vocês mais, de uma forma mais profunda. Eu já conheci um pouquinho meu amigo, mas não conhecia você ainda, Pedro. Então, gente, eu diria que se eu pudesse falar hoje, o Código V tem tudo a ver com o que nós vivemos aqui hoje, valor. Porque para mim isso é valor. É o que a gente não consegue mensurar em dinheiro, em preço. Não tem preço. Não tem, não tem. Não tem. Essa energia, né, faz transborda e Dia mesmo se multiplica. É maravilhoso isso. Por isso que a gente encerra isso aqui agradecendo vocês, né, Pedro? Com muita alegria que a gente faz esse episódio aqui no Nitro. E a gente sempre brinca assim, que valor não se guarda, valor se compartilha. Porque é o que a gente sente mesmo, é o que nos conecta. É isso aí. Leva esse código adiante. Nos vemos no próximo Código V. Até a próxima. Valeu. Obrigada.